É isso aí, Tribal. O Super Tribo está participando do maior crossover de canais no YouTube. São vários canais de literatura, cinema, quadrinhos, seriados, para falar de terror nesse mês de Halloween. E o Super Tribo tem a honra de participar disso. No programa de hoje, vamos falar do que, Mila? De Pânico. Por quê? Porque é um filme de terror dos anos 90 que trouxe à tona, de volta, reacendeu o estilo slasher de filme de terror. É isso aí, vamos causar pânico, vamos arrebentar, cara, vamos arrepiar. É nóis! Assiste aí. Scream. Salve, salve, tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? É com muita honra, é com muito orgulho que o Super Tribo participa do segundo crossover de canais do YouTube. Esse crossover foi idealizado pelo João Augusto, do Caldeirão Nerd, meu amigo. Um abraço, João Augusto. Essa segunda edição traz os canais falando de filme de terror. Os canais que participam desse crossover estão aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês curtam. São canais que falam de cinema, literatura, quadrinhos, todos eles aficionados pela cultura pop. É gente que ama, é gente que adora, é gente que respira cultura pop. E o Super Tribo foi convidado e tem o imenso prazer de participar desse crossover. O crossover anterior é do canal Nerd Tatuado, que fala sobre o serial killer Ted Bundy. Depois do nosso programa tribal, eu direi qual é o canal que você irá acessar para você curtir esse especial de filme de terror nesse mês de Halloween. E qual é o tema do Super Tribo? Nós escolhemos a dedo, nós quem? Eu e Mila Bortolato. Oi? Nossa convidada especialíssima, ela que vem aqui para falar de filmes antigos, filmes recentes, de música. Apesar de nós termos algumas desavenças musicais, eu sempre faço questão de lembrar. Tá dormindo? Não. E o filme que nós escolhemos é um filme que é da categoria slasher, não é? Depois iremos falar mais sobre, que é o Pânico, de 1996. Tudo bem, Mila? Tudo, meu amor, e você? Bom que você veio. Que bom que eu estou aqui novamente. Apesar de nossas desavenças, você ilumina o Super Tribo. Você, mesmo nós falando de terror, é aquela pessoa que salva o dia no filme de terror. Ai, meu Deus, que gracinha. Exatamente. Isso significa arrependimento. É? Não é isso. Eu estou sendo gentil. Mamãe me ensinou a ser educada. Você tá vendo, Tribal? Mas tudo difícil. bem. Isso daí é uma coisa que a gente pode discutir depois. São águas passadas ou nem tanto? Pânico, de 1996. Vamos aí falar da trama. A trama, assim, é um filme slasher, né? Vamos primeiro falar o que seria o filme slasher. O filme slasher foi inaugurado, praticamente esse gênero de filme, lá no Massacre da Serra Elétrica, depois de Halloween, em que você tem um serial killer desconhecido e que ele vai matando e vai fazendo vítimas aleatoriamente, né? Geralmente jovens, né? Exatamente. Tem um certo sadismo, né? Eu odeio jovem. Eu nunca mato um velho, não. Eu quero jovem, principalmente aqueles que gritam, histéricos, ou estão no acampamento. Ai, sim! Ou eles estão num colônia de um fim de semana. Todo mundo namorando, tendo uma vida social maravilhosa. E tem sempre aquele que a gente já sabe que vai morrer, né? Sim, tem uma cara de presunto, rapaz, não tem? Tem aquele que no começo do filme ele é fala, chato. cara, né? você vai morrer primeiro. É. Tenho certeza. E geralmente um casal principal Sim. sobrevive, né? Um casal... O que é legal dos anos 90 é que a gente já pode dar o link aqui com o Pânico, é que as protagonistas passaram a ser mulheres, né? Sim, Os protagonistas sim. sobreviventes passaram a ser mulheres. Sim. Então a gente pode ver pelo Pânico e depois os seus filmes subsequentes, assim, não só da série Pânico, mas Eu sei o que que você vocês fez, fizeram no né? verão passado, Lendas Premonição. Urbanas, Premonição. A gente pode ver que os sobreviventes eram mulheres. Sim. Né? E que são as protagonistas, as heroínas Muito das legal. tramas. Então isso já é muito legal, porque nos anos 90 isso já revolucionou. E uma coisa bacana da categoria Slash é que com o Pânico, que foi o precursor disso nos anos 90, foi recuperar essa categoria que estava muito morta para bilheteria, né? Estava muito morta para o público. Então, trazendo essa nova temática
com essa roupagem mais moderna, que era uma temática bem dos anos 70, dos anos 80, Massacre da Serra Elétrica, do Halloween, como você já tinha citado. Você trazendo isso para os anos 90 com uma roupagem mais moderna, foi um boom de sucesso, foi um boom de bilheteria. E o que é bacana é porque eles fazem referência no Pânico aos filmes de terror antigos, né? Sim, tanto que o filme era para chamar Scary Movie, né? E depois ele foi para Scream, né? Isso. Mas assim, o diretor, o Wes Craven, Né? ele, grandes sacadas dele, além dessa retomada do slasher, que é um roteiro assim, que ele não tem uma certa lógica, né? Ele vai acontecendo um monte de coisas assim. É meio caótico mesmo. Né? Vai acontecer, ele faz tipo uma, não vou dizer paródia porque não foi uma paródia, é quase uma homenagem a esses filmes, uma retomada, como você falou. E ele teve a sacada de colocar um elenco muito talentoso. Tribal, você não sabe quem participa do Pânico. Sim, Quem é a mais famosa, que já estava no auge? Courtney Cox. Mônica Geller. Mônica, é a Mônica de Friends. Isso aí. Né? É a Mônica Geller. Courtney Cox. Que na época era Arquette, né? Que ela e o... Eles se conheceram no Pânico, filme. né? E depois eles se casaram. Eles se conheceram. David Arquette. David Arquette, aí eles se Faz o conheceram. Dewey. É isso. Que é um policial que ele investiga. Incompetente, por sinal. E ela é uma repórter, né? Ela é uma Sim, repórter. Uma repórter ambiciosa Gale. que queria ver o negócio moendo mesmo. A grande estrela dos anos 90, que era a Neve Campbell. Neve Campbell, que já era cheia de fazer séries, né? Teve muitas séries, muitos filmes. E depois ela reapareceu recentemente, se não me engano, no House of Cards. Sim. Exato. Mas ela tinha feito um filme, como é que é? Garotas Selvagens, que fez o mar com o Matt Dillon, com o Bill Murray. Sim. Mas assim, ela era grande estrela dos anos 90, de seriado. Então ela foi a Sidney Prescott, Sim. que ela é a protagonista do filme, né? Então ela vai sofrer o diabo nesse filme. Mas também temos Drew Barrymore. Sim, que é uma das primeirinhas a aparecer ali. O Matthew Lillard, que vai fazer o Salsicha no Scooby-Doo, né? Ele tem um papel fundamental nisso. O próprio David Arquette, que não tem tanto sucesso, mas ele ficou conhecido como marido da marido da Courtney Cox, ele ficou mais conhecido por isso. Quem mais? Tem um dos protagonistas, que é o Skid Urt, né? Que ele faz o FP no Riverdale. Então você que gosta de Riverdale, vai procurar o pai do Jughead. Tava lá, ó, no Pânico de 96. É verdade. Legal. Interessante pra caramba. Verdade. Ele tá novinho ali e tal. O Todo Mundo em Pânico, que é uma sátira do Pânico. Sim, depois, que é sensacional. ele chama Scary Movie. Que Chama era o mesmo, nome, que era o nome original. A máscara do assassino do Pânico, né? Ficou icônica, né? Ficou, né? Aquela máscara muito famosa que gerou muita camiseta e muitas máscaras. As máscaras no Halloween foram o maior sucesso. E até hoje, se você for em alguma festa grande de Halloween, sempre tem uma máscara do Pânico. Então isso é muito legal porque se tornou icônico, né? Eu acho que pegou mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu acho que o Freddy Krueger, ele é muito forte. E é do trash, né? Do terror trash. Que eu acho Halloween, legal. Jason. Aqui o Pânico parece que pegou mais, assim. Eu acho que essa linha do slasher, do teen, né? Do jovem, de público e de elenco que retratava jovens de ensino médio ou faculdade, que era um elenco jovem, né? A trama era de jovens, igual no Freddy Krueger também, né? Eram todos meninos de colégio e tal. Essa coisa atraiu muito o público que não era tão ligado em filme de terror mais, porque não era da geração do filme de terror. E isso foi legal para reconectar o pessoal com o filme de terror, né? Porque você atingiu aquele público que não conhecia sobre, que não conhecia tanto sobre. Eles começaram a ver outras... Eu achei tão bacana, porque o Pânico, ele foi uma coisa que instaurou esse estilo agora na modernidade, né? Nos anos 90. Que era uma coisa que já estava morta, que já estava adormecida, que estava cada vez mais, assim, estava em decadência, né? O pessoal já estava achando cafona, brega, muito trash. E aí depois virou
cult, né? Sim. Eles conseguiram fazer uma coisa reacender de uma forma e vieram muitos filmes. Não é à toa que eles fizeram Pânico, releituras, teve né? continuações. Sim, né? o próprio Pânico teve. E não é à toa que depois até de... Eu sei que vocês fizeram no verão passado com várias sequências também. E Lenda Urbana e Premonição e mais um monte de slasher. A gente pode ver também que eles começaram a recuperar e fazer releituras dos filmes antigos dos anos 70 e 80. Então, Massacre da Serra Elétrica, fizeram releitura. Sim. Até a Casa de Cera. Com a Paris Hilton. Com a Paris Hilton, nossa, meu que Deus. Filmaço. Que lixo. Mas, ela é a própria boneca de cera. Então, eu sempre achei olha que a expressão dela, é uma boneca de cera. E também com o Jason. Sim. Até eles conseguiram tentar reconectar com... Fazer o Jason versus Freddy Krueger. Versus Freddy Krueger. Virou uma franquia. E aí foi virando franquias. Claro, a indústria do entretenimento também vai pegar essas referências para fazer o seu mercado. Mas eu achei muito legal ter reacendido isso, porque o filme de terror é muito importante, né, no cinema. O filme de terror, mesmo que for mais trash, é muito importante pro entretenimento. Inclusive, nessa época do ano, é mais legal ainda a gente... Isso é tão verdade que você disse, que eles até fizeram depois uma retomada de Uma Noite Alucinante, que era do Sam Raimi, que é a mesma coisa, um pessoal jovem numa cabana, que tem contato com um livro macabro lá, e o Bruce Campbell, que fazia esse lá na primeira versão, até participou de filmes do Homem-Aranha, do Sam Raimi, como um convidado e tal. Aí a gente cai numa coisa, né? O que será que tem que matar os jovens? Aí eu não sou psicólogo, mas é aquela história, parece que as mortes dos jovens chocam mais. Ainda mais se for jovem, bonito. Quanto mais bonito e jovem... Então as atrizes mais bonitas, os atores mais bonitos, pode ter que eles vão morrer. Sim, porque tudo presunto. É justamente aquela história. Choca, né? Se você pegar uma pessoa mais velha, a tendência é que ela fala, mas já... ela tava pra morrer mesmo. É mais antinatural, né? O cara não vai se importar, é mais né? antinatural, incomoda mais, né? Aquela coisa comove mais. Então, o público jovem, sem contar que o público jovem e dentro de padrões, né? Totalmente, porque se você for ver todos os elencos, ainda mais dos anos 90, são padrões de beleza super são bem todos acompanhados. Bombados, né? Nossa, são todos cheerleaders e jogadores de futebol americano. Sim. É claro que eles são todos lindos e sorridentes e tal. Também como uma forma de angariar público, né? Porque é uma coisa que chama público é você colocar gente bem atraente como para protagonizar, né? Se dependesse da gente não aconteceria, claro mas... que não. E até hoje em dia, isso tudo tá tendo releituras também. Que bom que tá tendo uma nova visão sobre isso. Mas naquela época, ainda mais o terror slasher também era muito da característica trazer fragilidade pro personagem. Então, eram meninas que com carinha frágil. Sempre tá passando apertado. Então, meninas frágeis, né, mulheres frágeis. Sofrem pra caramba. Homens que, apesar de serem fortes e, sabe, galãs e tudo mais, você sabe que eles têm um quesinho de burrice. E que eles são não tão inteligentes e não são tão sagazes. E então, assim, é uma gritaria danada. Então, essa fragilidade que se coloca, você fica com mais aflição ainda, porque você fala, vai morrer. A pessoa não vai dar conta de fugir. Ali é saber como que vai morrer. Exato. Você sabe que todo mundo vai morrer. E eles brincam com isso. Como o personagem vai morrer. Eles, no final do filme, é emblemático nisso. Eles decidem como que o personagem vai morrer. Exato. E o final é muito interessante, porque ele é surpreendente quando você assiste a primeira vez. Sim, aí colocou plot twist em filme de terror. O que é muito legal, isso também estava morto no cinema de terror. De você fazer essas reviravoltas. E, oh meu Deus, quem foi que matou? Quem que é o serial killer nesse momento? E tal. E aí você vai desconfiando de todo mundo. É legal porque é muito intrigante você assistir um filme que você fica o tempo inteiro tentando adivinhar os links e ver os furos e descobrir as deixas de você adivinhar quem era o assassino. E tem uma coisa interessante nesse filme do Pânico.
Geralmente nos filmes slasher, o assassino morre, geralmente ele morre, e termina ali, com o casal ou a pessoa indo embora, e morre ali naquelas cenas, até fecham, até eles abrem a cena, né? E fica lá aquele casebre abandonado, ou lugar sempre assim. No Pânico não, você tem a imprensa participando. Sim. Você tem a espetacularização do serial killer. Então você se torna tem... mais sensacionalista, né? Exatamente. Ali, então ele faz uma jogada com isso que é muito interessante. Porque os anos 90 foi o ano que a internet começou a se espalhar pelo mundo. A CNN cresceu pra caramba depois da Guerra do Golfo. Sim. Então você tem uma série de coisas que até então era mais fechado, né? Então ele brinca muito com isso. Então isso é legal, porque eu tava até assistindo esses filmes trash aí que passam no Space. Até tava comentando de vocês estavam rindo. O Ataque das Lampreias. Aí no final mostra a família indo embora, que tem uma família e um cachorro. Ah, tá. Eles escapam, né? Do ataque. Do rolê. Aí mostra um cara lá bravo, aí termina o casal indo, abre a cena, aí vem uma lampreia e ataca um cara. Quer dizer, não acabou. Ah, vai meu ter Deus. a sequência, aquelas coisinhas. Né? Não teremos paz. Mas ali, aí depois o cara faz nesse filme um pronunciamento, coisas do Pânico. Porque o Massacre da Serra Elétrica não tinha presença de imprensa, o Halloween tinha presença de imprensa. Mesmo nos primeiros do Fred Krueger não tinha. Era um filme fechado em si, né? Então ele não era aberto. Então eu acho interessante isso. E a Courtney Cox ter participado disso, né? Então, o papel da imprensa naquela época, foi legal você ter citado isso, porque o papel da imprensa nos anos 90 era tão importante que esse crescimento de mídia, de TV e de telejornalismo e de sensacionalismo também, porque foi uma época em que cresceu muito o sensacionalismo em torno de crimes e de mortes. Sim. Então, imagens, aquelas reportagens super longas. Aquelas né? coisas, imagens do polícia perseguindo o cara, e programas... E imagens da família, da pessoa que morreu, e tarará, aquelas coisas mais comoventes. Tipo, investigação Discovery que tem hoje, né? E hoje virou, sei lá, os programas que a gente vê nos canais nacionais que são super sensacionalistas, melhor nem falar. Melhor nem comentar. Melhor não comentar, mas assim... Como você ter trazido isso também me dá um link para outros filmes de terror também sofreram releituras muito legais, assim, para pessoal dos anos 90, final dos anos 90 e anos 2000, para os jovens dessa época reconhecerem o terror. Então, me lembrei de uma coisa de ter colocado o elemento imprensa, me lembrei das releituras de Carrie Estranha. Ah, sim. Né? Que antes... não tinha esse papel da imprensa, porque o Carrie Estranha é dos anos 70. E era fechado. E era fechado, então toda aquela comoção por causa das mortes que aconteceram, do massacre e tudo mais, era uma comoção mais fechada, tudo se concentrava mais nas cenas finais de enterro, de velório, e cenas finais emblemáticas de mostrar que o negócio não acabou e tudo mais. Como aquelas cenas clássicas de mão saindo do túmulo, né? E essas coisas. Já nos anos 90, até com as releituras dos filmes já existentes, a gente vê muita presença da imprensa. Até no final desse filme. Você vai ver elementos de imprensa, premonição, imprensa. Sim. Então eu acho muito legal esse elemento, porque a gente vê que é uma coisa de momento social fortíssimo. Principalmente nos anos 90, né? E eu acho que o Pânico, ele... Como você disse, ele foi uma retomada do terror. Ele recriou não, ele deu uma repaginada num gênero que estava meio abandonado. E até hoje você tem esses derivados aí. Então por isso que a gente escolheu Tribal. O Pânico, e por que você recomenda ele, Camila? Eu recomendo porque você vai encontrar muitas referências do que você assiste hoje, mas de uma forma muito mais clássica, de uma forma muito corajosa. Sim. Eles foram corajosos de fazer isso, com baixo orçamento, se for ver, os slashers eram todos riscos, né? E desde então foram surgindo vários outros derivados. Mas eu recomendo fortemente para você entender quando que renasceu o slasher
da nova geração. E pelo elenco, né? Você vai ver muita gente Ah, ali você vai reconhecer uma galera, né? É, você vai reconhecer. E vai sentir saudade. Então você E vai muito- encontrar um pessoal aí que você tá assistindo série hoje em dia. É. Que tem gente aí que tava no... E que morreu. E que morreu. E que morreu. Vamos pensar que o Pânico foi uma Malhação. Malhação com o serial killer. Malhação de serial killer. Malhação dos serial killers. É isso aí, Tribal. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. É muito prazer, Mila, de ter você Prazer aqui. é meu. A gente não briga. brigou hoje. Não, sem inédito, por favor, Delícia. música. Piano atrás. Nós não harpas, brigamos hoje. Anjos cantando. Esse é um momento inédito na nossa história. Peraí, eu vou esperar até o final do programa, porque pode ter uma reviravolta. Pode ter um plot twist também. Muito obrigado, Mila, Eu que agradeço, pela meu presença. Você manda aqui. Eu espero que você não me assassine no final do vídeo. Eu devia ter trazido uma máscara. Tribal, é isso aí. Espero que você tenha gostado do programa de hoje e acompanhe aí todos os programas desse imenso crossover que a gente tem a satisfação de participar sobre filmes de terror. E acompanhe agora o próximo, que é a Caverna da Leitura. Acompanhe esse canal que é super parceiro, ele é super legal, Tribal, você vai amar, sobre adaptações de filmes de terror. Essa é Tribal, eu não vou falar aqui novamente para você se inscrever, que eu espero que você tenha já se inscrito, então se você não inscreveu, não, fica à vontade, curta o canal e não se esqueça, afinal de contas somos todos da mesma Primo. Obrigada, amor.